Alô, gente querida, hoje eu estava conversando com um amigo meu de rádio e ele falava das dificuldades, muita dificuldade, vender propaganda para rádio, vender propaganda para rádio, todo mundo sabe que isso é muito difícil, só o dono do rádio que não sabe. Agora, o cara é coronista esportivo. Ele narra futebol, ele faz comentário, ele faz reportagem, ele dá cobertura jornalística em todos os times de futebol. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e por aí afora. Eu, conversando com ele, falei um pouco da minha ideia com relação à cobertura jornalística no futebol profissional. Cara, quantos anos existe o futebol? Jornalistas que fizeram cobertura, transmissão de futebol, ganhavam no rádio salário mínimo e morreram na dificuldade financeira. Os times de futebol profissional pagam milhões para jogadores, ganham milhões e milhões de patrocínio e nunca convidaram um jornalista sequer dessas rádios de capital. Vou falar de rádios de capital. Eu vou falar então de Goiânia, Goiás, Vila Nova, Goiás, Atlético, as equipes profissionais em geral do estado de Goiás. Por exemplo, quem ganhou o campeonato goiano do ano passado, 2020? A festa que tiveram da vitória, da conquista do título goianiense do ano passado. Você, além dos jogadores e os seus puxa-sacos e dirigentes, quem mais você viu na festa? Você encontrou por lá algum radialista? Você viu algum radialista convidado para essa festa? Então, cara, os times de futebol não agradecem o que faz a imprensa no Brasil. Os times de futebol não agradecem o que fazem os narradores, repórteres, operadores de transmissão, toda a equipe de esportes. Os times de futebol não agradecem, mas que lástima, não convida para a festa. E o pior, eles nem sabem que os radialistas, para narrar um futebol, saem da sua cidade deslocando para outra cidade, deixam de comprar 1 quilo de carne a mais para levar para sua casa e alimentar os seus filhos, a sua esposa, para comprar gasolina e ir transmitir uma partida de futebol de um time que joga fora da capital. Para fazer cobertura jornalística, para fazer um serviço bonito. Eles divulgam os times e os times não dão a mínima por eles. Isso é uma estupidez dos times de futebol. Eu deixo aqui a minha indignação sobre tudo isso. Cara, o jornalista, coronista esportivo, ele ganha uma mixaria para fazer esse trabalho. E olha que ele cobra, vou dar um exemplo como, por exemplo, o Goiás comprou Paulo o ano passado do Vila Nova, mas o Goiás até agora não pagou. O Vila Nova passa por dificuldade e o Goiás não pagou o Paulo que comprou o ano passado. Aí o Goiás vai lá e paga. O Vila Nova pega o dinheiro. 1 ano sem receber, 2 anos, 3 anos sem receber aquele jogador que ele vendeu. Mas o coronista esportivo cobrou, falou sobre aquilo e ele foi lá e pagou. E o time de futebol que recebeu o dinheiro nem agradece o jornalista. Nem.
Ó, finge que não houve cobrador. Então, cara, esses times de futebol têm que pagar para o jornalista ir lá transmitir, entendeu? Tem que ter uma cota mensal para que eles possam fazer esse trabalho e divulgar. Imagina vocês se fizermos uma campanha e todas as rádios, todas as equipes de futebol resolverem não falar sobre o futebol goiano, resolverem não falar sobre o futebol brasileiro em todas as suas cidades e capitais, sobre os times profissionais. O que é que... Quem vai no estádio, cara? Quem vai ficar sabendo de dia de jogo? Ninguém. Então, cara, esse povo tem que agradecer. Tem que agradecer muito o cronista esportivo, a equipe de esporte de uma rádio, porque a equipe de esporte de uma rádio é que faz o futebol. Não é só nas 4 linhas que fazem o futebol, não. O futebol é feito principalmente através de um microfone, de uma rádio, através de um grande profissional. Mas você dirigente de equipes, você não dá valor, você não tem respeito por esse profissional que sofre e que ganha uma miséria. E você ganha de graça propaganda. E nós não temos vergonha na cara em ficar divulgando que o Vasco da Gama recebe um novo patrocinador milionário, vai ganhar tanto por mês, é o fulano de tal. E a gente passa a divulgar essa empresa de graça. Por isso é que eles metem dinheiro nas equipes, porque nós, da imprensa, estamos divulgando vocês de graça. Eu deixo aqui uma ideia, sabe? Que as ideias podem revolucionar, podem mover, podem mudar para melhor a vida das pessoas. Deixa aqui uma ideia. Vamos ficar sem transmitir futebol? Vamos ficar sem falar nessas equipes profissionais? Os nossos patrocinadores vão continuar nos ajudando. Nós vamos falar de basquetebol, vamos falar de tantos outros esportes que tem no Brasil e no mundo inteiro. Vamos falar do futebol internacional, mas não vamos falar do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro nunca deu valor no cronista esportivo, nunca deu valor nas equipes de futebol. Se eu estiver mentindo, deixe aqui a sua palavra dizendo para mim que eu sou mentiroso e que você foi valorizado pelas equipes de esportes. Meu nome é Paulo Melo. E pronto. Foda-se.